E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas reduzidas. Esse nome reduzida, bicho, dá bastante confusão e eu espero sanar, tirar esse seu medo das orações subordinadas substantivas. Essa aula, na verdade, é somente, atua como um resumo do período composto subordinado. As orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais podem vir com conjunção, são chamadas de orações subordinadas desenvolvidas, ou seja, quando elas carregam o seu conector, ou podem ser chamadas de reduzidas, que é com a ausência, sem o conector. Esse nome reduzido, eu quero que você, candidato, anote aí no seu caderno ou na sua apostila. Oração reduzida quer dizer oração sem conector, mas não é qualquer conector, é sem uma conjunção subordinativa. Lembrou? Período reduzido quer dizer sem conjunção. E como a reduzida não possui uma conjunção, o verbo principal dessa oração subordinada ficará em uma das três formas nominais. Quais são as três formas nominais? Eu tenho o infinitivo, eu tenho o gerúndio e eu tenho o particípio. Ou seja, oração reduzida é sem conjunção, mas o verbo da oração principal em uma das três formas. Muita gente se acostuma a dizer, é só pegar uma reduzida e tentar desenvolvê-la. Nem todas as reduzidas podem se desenvolver, tá bom? E nem todas as subordinadas possuem uma reduzida correspondente. Eu te explico isso analisando muitas frases que a gente vai fazer hoje. Vamos começar com uma frase modelo que está no material de vocês encabeçando. Veja, quando entrou, ele fechou a porta. Quando entrou, nós temos uma oração subordinada adverbial, que, gente, aqui? Temporal. Você estudou isso nas adverbiais. Aqui eu tenho a minha oração principal, minha OP. Você chama essa oração de desenvolvida, vou colocar assim, desenvolvida, porque ela tem conjunção e o verbo está flexionado. Ele não está em uma das formas nominais, tá bom? Essa frase desenvolvida pode ter uma reduzida correspondente. Qual seria uma correspondente? Eu vou ter que tirar a conjunção quando e colocar esse verbo numa forma nominal. Vamos reduzir de infinitivo? Ficaria como aqui a reduzida? Ao entrar, ele fechou a porta. Ao entrar, ele fechou a porta. Note que aqui eu tenho um conector, só que é uma preposição, é a mais o, não é verdade? Não é qualquer conector, é a ausência de uma conjunção. Aqui eu não tenho nenhuma conjunção e o verbo está no infinitivo. Sem conjunção mais verbo no infinitivo, na verdade é mais forma nominal. Eu vou colocar infinitivo aqui, mas você já entendeu. Mais infinitivo, eu tenho uma oração reduzida. Toma muito cuidado porque as pessoas estão acostumadas a classificar a oração subordinada pela circunstância que ela expressa. Tá? Pela circunstância não, pela conjunção. Só que eu pedi que você, além de decorar as conjunções, decorassem também suas circunstâncias. Ao entrar, para entrar, mal entrar, todas esses elementos aqui transmitem uma ideia o quê, gente? Temporal. É a ideia de tempo. No momento em que ele entrou, fechou a porta. Portanto, vai continuar sendo uma oração subordinada adverbial temporal, só que ela está sem conjunção e no infinitivo. Eu vou colocar o que aqui, gente?
reduzida de infinitivo. Ela ficou enorme, né? É linda, né, bicho, isso aqui? Ela ficou enorme. Muita gente corre desesperado. Ah, Vitor, o que diabo é isso? Cara, você já passou a primeira etapa, que é classificar os 4 elementos. Falta colocar só mais 2. Tem provas, eu esqueci o nome, acho que é da aeronáutica, bicho. Eu esqueci o nome da banca, só que ela pede qual é a conjugação desse verbo. A R primeira, R segunda e R terceira. Não é verdade? A, E, I são as 3 conjugações. Ela pede ainda mais. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo de primeira conjugação. Isso aqui não é qualquer prova, não. É uma banca específica. Vai que cobra a sua banca, você já sabe, de primeira conjugação é porque a R é de primeira conjugação. Isso aqui continua sendo a minha oração principal. Você entendeu bem aqui que a diferença entre uma desenvolvida, que tem conjunção e verbo flexionado, e a reduzida sem conjunção e verbo na forma infinitiva. Eu alerto aqui um cuidado para que você não confunda o futuro do subjuntivo. Veja, quando entrou está flexionado, mas se fosse assim, ó, quando entrar, feche a porta. Quando entrar, esse verbo aqui está flexionado, candidato. Aqui não está reduzido. Mas, Vitor, não é a R não é infinitivo. Cara, aqui o quando. Esse quando é uma conjunção temporal? Só que o quando, eles iniciam o quê, gente? Um futuro do subjuntivo. Não existe, não tem como você chamar isso aqui de oração reduzida, porque ele tem conjunção. A oração reduzida é sem conjunção, mas forma nominal. Eu vou explicar um por um para vocês agora. Vamos lá? Vamos ver alguns tipos reduzidos de infinitivo. Na verdade, alguns não, todos os tipos de orações reduzidas de infinitivo. Aqui eu coloquei todas as substantivas do grupo 1 que eu tenho. É recomendável beber água. Presta atenção, candidato. É recomendável isso. Você aprendeu nas subordinadas substantivas quando elas são substantivas, né? Quando dá para trocar pela palavra isso. Deu para trocar pela palavra isso, nós temos uma substantiva. Note, é recomendável o que, gente? O que é recomendável? Isso. Deu para trocar por isso, você aprendeu que é OSS. Oração subordinada substantiva. Viu que aqui não tem um sujeito explícito, está na terceira pessoa do singular, portanto eu tenho uma subjetiva, não é verdade? Note que aqui eu não tenho a conjunção integrante, como se fosse recomendável que eu bebesse água, não tem a conjunção integrante, sem conjunção, mas verbo no infinitivo. Portanto, eu tenho uma subjetiva reduzida de infinitivo. Olha o tamanho. Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. É só um nome muito extenso para um conceito bastante fácil. Não me enrole, nem corra. Desejo aprender gramática. Eu desejo isso. Desejo isso. Quando você troca pela palavra isso, você tem o que como resposta? Aprender gramática. Eu desejo isso. Eu desejo isso. Valeu, Tom, isso é o cara. Desejo isso. Desejo isso. Deu para trocar por isso? OSS. O sujeito está oculto aqui, né? Portanto, ela não é subjetiva. Ela é o quê? Classificando a transitividade do verbo. VTD, quem deseja, deseja algo. Deseja o quê? Aprender gramática é uma objetiva direta, por conta do verbo VTD. Como ele não tem uma conjunção integrante comum nas substantivas, e eu tenho o verbo no infinitivo, eu tenho uma reduzida de
infinitivo. Ok? Deu para entender isso aqui? Aqui é a minha oração principal. Eu queria pensar um pouquinho com vocês. Eu vou apagar essa primeira classificação que vocês já fizeram, tá? Vocês pausam o vídeo e depois voltam. Gente, quando você nota dois verbos um ao lado do outro, você pode pensar que isso aqui seja uma locução verbal. Pode pensar e tem total razão de pensar. Isso aqui parece-se muito com uma locução verbal. E eu posso considerar, segundo o grande Evanildo Bechara e o Napoleão Mendes de Almeida, que ele disserta muito sobre essa dicotomia, é locução ou é oração reduzida? Vai do conceito do autor. O que o autor quis dizer quando escreveu essa frase? Portanto, eu posso ter duas interpretações possíveis. Note, você classificou aprender gramática como um objeto, como um complemento do verbo desejar. É a minha primeira interpretação, ok? Sendo um período composto, oração principal, oração subordinada. Só que eu posso, candidato, também interpretar de uma outra forma. Eu posso dizer o seguinte, ó. Desejo, aqui eu tenho um sujeito oculto, né? Desejo aprender, sendo aqui uma locução verbal e gramática apenas. Gramática sendo o meu objeto direto. Portanto, nessa segunda interpretação, eu poderia ter um período simples, com uma locução verbal e um objeto direto, sem ser em forma de oração. Vitor, na hora da prova, eu vou fazer o quê? Veja as opções. Vitor, dizer que isso aqui é um período simples ou um período composto, pode ser? Pode. O Bechara diz isso, que causa muita confusão. Napoleão Mendes de Almeida, Rocha Lima fala bastante disso, dessa dicotomia. Depende do autor, depende da banca. Como você está estudando aqui para fazer uma prova de concurso, veja as opções. Agora não pode. Se eu disser o seguinte, gramática é o objeto direto, na letra B, aprender gramática é o objeto direto, esses dois conceitos são possíveis. Eu não tenho um conceito fechado, eu não posso entregar fechado para você. Tudo bem? Pode ser as duas coisas. Pode anotar na apostila de vocês aí. Podem ser, as duas coisas, tá bom? Gente, eu tô apagando isso aqui, já tirou o print, né? Você pausa, porque eu quero espaço para analisar essa outra. Veja, preciso ter você novamente. Quem precisa de alguma coisa. Eu preciso de quê? Ter você novamente. Quem precisa de algo, aqui é sujeito oculto, né? Preciso disso, oração subordinada substantiva. Aqui é a minha oração principal. Compreende isso aqui? Sim, professor. Ótimo. Então, vejamos o próximo passo. O que é que eu vou dizer aqui? Que esse verbo é um verbo transitivo indireto. Segundo muitos autores, aqui vai ser um objeto direto porque não tem preposição. Eu, Vitor, na minha visão, considero essa frase aqui uma objetiva indireta, porque o verbo é VTI. Mas os grandes gramáticos dizem que não. Na ausência da preposição, considerá-la a mesóclise aí, como uma objetiva direta. Ou seja, quando o objeto é oracional e não tem preposição, você vai considerá-lo OD, tá? Banca de concursos cobram isso. Voltando para cá. Preciso de quê? Ter você novamente. Não tem conjunção e está no infinitivo. Eu tenho aqui uma reduzida de infinitivo. Vitor, eu posso confundir isso aqui com uma locução verbal? Pode sim. Isso aqui pode ser uma locução verbal. Eu posso interpretar assim, ó. Preciso ter você. Preciso ter seria uma locução verbal,
você seria o meu objeto direto. Novamente, é adjunto adverbial de modo, por isso que eu não coloquei aqui. Preciso ter você. Considerá-lo aqui, essa frase aqui inteira, como um período simples, tendo uma locução verbal e o meu objeto direto simples. Ou eu posso considerar tudo isso aqui, minha oração, sendo um objeto oracional. Vai depender da minha interpretação. Meu sonho é passar no concurso. Meu sonho é esse. Meu sonho é esse, OSS, porque deu para trocar por esse ou isso. Quem é a minha oração principal? Meu sonho é. Tem sujeito, portanto não é subjetiva. Verbo de ligação, aqui é o meu sujeito simples, portanto isso aqui vai ser uma predicativa, reduzida de quê, gente? De infinitivo. Lembrando, por que ela é por que ela é reduzida? É porque não tem conjunção. Reduzida sem conjunção. E ela está reduzida de quê, bicho? De infinitivo. Tudo bem? Ótimo. Tenha esperança de vencer. Tenha, ter. Tem tu, tenha ele. Aqui o sujeito é ele, sujeito oculto ele. Tenha, verbo transitivo direto. Esperança, objeto direto. A expressão de vencer completa o substantivo abstrato esperança, não é verdade? Não é isso? Vencer recebe o ato da esperança, não é? Não é paciente. Portanto, eu tenho um complemento nominal, ele recebe essa ação. Alguém tem esperança de vencer. O vencer é paciente. Ótimo. Como ele tem verbo, seria desenvolvida. Tenha a esperança que tu vais vencer, ou que você vai vencer. Não é verdade? Portanto, eu teria aqui uma reduzida, por conta da ausência de uma conjunção, de que, mais verbo no infinitivo. Oração subordinada substantiva completiva nominal, porque completa um abstrato esperança, sem conjunção, reduzida, de que? De infinitivo. Pediu uma coisa. Que coisa foi essa? Limpar a casa, ou que limpe a casa, sem conjunção e no infinitivo. Oração subordinada substantiva apositiva. Olha os dois pontos aqui, esclarecendo qual é a palavra coisa. Pediu o quê? Que limpasse a casa, seria desenvolvida. Limpar a casa, reduzida de infinitivo. Tudo bem? Então, são essas que você viu aqui, que são as reduzidas de infinitivo às substantivas, lembrando do problema da locução verbal. No grupo 2, a gente vai abordar o índice das adjetivas. Só tem dois, né, gente? Explicativa e restritiva. Veja, ele foi o único a lembrar a matéria. Vamos desenvolver isso? Ele foi o único que se lembrou. Ele foi o único o qual lembrou. Tá vendo como isso aqui é uma adjetiva? Ele foi o único, eu vou chamar de oração principal, perdão. Oração principal, que ela está intercalada, né? OP, OSA. Oração subordinada adjetiva. Por que ele é adjetiva, gente? Ele foi o único o qual se lembrou. É adjetiva. Sem vírgula, ela é restritiva. Reduzida de quê, gente? De infinitivo. Reduzida de infinitivo. Vitor, por que ela é reduzida? Porque não tem o pronome relativo aqui. Houve a retirada do conector, que seria aqui nas adjetivas é o pronome relativo, e pôs o verbo no infinitivo. O cão, o qual ladrava de madrugada, é do síndico. O qual é uma adjetiva. Então eu tenho aqui oração subordinada adjetiva com vírgulas explicativa. Aqui eu tenho a minha oração principal, OP. Note,
não tem pronome relativo, o qual eu disse somente na ideia, e o verbo está no infinitivo. Então, reduzida de infinitivo. Beleza? No grupo 3, a gente vai falar sobre as adverbiais, as orações subordinadas adverbiais reduzidas de infinitivo. Por chover, ficaremos em casa. Porque choveu muito, porque é o conector causal. Por quê? Se tu tira o que, tu fica somente com a preposição, ou seja, a preposição não inicia uma oração desenvolvida. Por é uma preposição, tem que ter uma conjunção. Por chover corresponde a por causa da chuva, é uma ideia de causa, portanto eu tenho uma oração subordinada adverbial causal que não tem a conjunção e está reduzida de infinitivo. Sem conjunção, reduzida de quê? De infinitivo. Ficaremos em casa é a minha oração principal. Aprendeu português sem visitar a escola. Aprendeu português sem visitar a escola. Aprendeu português é a minha oração principal. Sem visitar a escola. Sem visitar a escola, nós temos um elemento opositivo à questão de aprender português. Note, a gente não aprende português por download ou por inspiração. Eu vou fazer yoga aqui e vou aprender português. Jamais, meu filho, não acontece. Eu tenho que visitar a escola, tenho que assistir os vídeos do professor Vitor só em casa, jogando ou lendo um livro de romance, que é muito bom, só que não serve para aprender português, não é verdade? Então nós temos um elemento opositivo. Sem visitar a escola, sem ter visitado a escola, embora não visitasse a escola, nós temos um elemento o quê, gente? De oposição. Nós temos uma oração subordinada adverbial o quê? Concessiva. Não tem conector, sem é uma preposição e ele está reduzida de quê, gente? De infinitivo. Sem se esforçar, não chegará a lugar nenhum. Caso não se esforce, se, sem é uma preposição. O se é uma conjunção. Se fosse assim, ó, se não se esforçar, se você se esforçar, aí ele seria desenvolvida. Como eu não tenho uma conjunção, aqui eu tenho uma preposição, ela vai ser reduzida. Mas vamos entender qual é o contexto? Sem se esforçar não chegará a lugar nenhum. Nós temos uma condicional, né? Caso, se. Então, oração subordinada adverbial condicional, reduzida, porque está sem conjunção, de infinitivo, no caso o AR. Aqui é a minha oração principal, você está vendo a vírgula aqui porque marca o deslocamento da oração, igualmente a essa. Para trabalhar, ele pega 3 ônibus. Para trabalhar, com a finalidade de trabalhar, gente, você pode colocar um asterisco aqui, nessa 4, elas são muito comuns no nosso dia a dia. Aliás, são as mais comuns reduzidas de infinitivo que existem. Nós quase não fazemos uma oração adverbial infinitivo sem, com a conjunção. Para que, a fim de que nós não usamos? A gente costuma usar mais as finais reduzidas de infinitivo. Então, para trabalhar, oração subordinada adverbial final. O que, gente? Sem conjunção. Reduzida de quê? De infinitivo. Pega 3 ônibus, é a minha oração principal. Antes de falar, pense bem. Pense bem quando? Antes de você falar. Quando você falar, pense bem. Quando, né? Nós temos aqui uma ideia temporal, oração subordinada adverbial temporal.
Não tem conjunção antes de uma locução prepositiva. Sem conjunção, ela é reduzida de quê? De infinitivo. Te mostrei nesse plano todas as orações reduzidas de infinitivo. As substantivas, as adjetivas e as adverbiais. As reduzidas de gerúndio, você já sabe que a terminação do gerúndio é NDO. Eles dão sempre a ideia de uma ação que não foi concluída, uma ação que está acontecendo no tempo presente ou num passado contínuo. Você já estudou isso lá em gerúndio, né? Lá em formas nominais dos verbos. E a gente vai verificar agora as orações que são reduzidas com essa terminação de gerúndio. Não existe substantiva reduzida de gerúndio. A gente já começa pelas adjetivas. Trava-língua. Os bandidos, portando armas, invadiram a escola. Os bandidos, os quais portavam armas. Os quais é uma adjetiva. Oração subordinada adjetiva sem vírgula restritiva. E aqui eu tenho a minha OP, eu tenho aqui a minha oração principal. Portando a, você note que ela vai ser restritiva e reduzida pela ausência do pronome relativo, o qual não tem o pronome relativo, portanto ela é reduzida. Ela está reduzida de quê? De gerúndio, porque a terminação é portando, né? Gente, o gerúndio se aproxima muito de um advérbio, é quase que uma ideia temporal, né? Uma ideia de modo, dessa forma, mas ela dá para trocar por uma adjetiva, então ela se classifica como adjetiva, trocando por o qual. Verifique sempre essa possibilidade, tá? O cão ladrando de madrugada, o cão, o qual ladrava de madrugada, deu para trocar por o qual. Eu tenho uma OSA, com vírgula, ela é explicativa. E aqui eu tenho a minha oração principal. Era do síndico. Note que ela vai ser reduzida pela ausência do pronome relativo. De quê? De gerúndio. No grupo 2, vamos falar sobre as adverbiais. Chovendo, o menino desceu as escadas rápido. Por causa da chuva, é porque estava chovendo que o menino desceu as escadas rápido. Chovendo, portanto, vai ser oração subordinada adverbial causal, né? Que é por causa da chuva. Você veja que eu não tenho o porquê, o já que, uma vez que. Eu não tenho nenhum conector causal aqui. Ela vai ser o quê? Reduzida, porque não tem conector. De quê? Que é a redução de gerúndio. Terminação em NDO. Mesmo sabendo a resposta, mesmo que seria. Mas aqui eu só tenho uma ideia, mesmo que. É uma preposição, né? Mesmo sabendo, é uma preposição. Nesse caso, o mesmo não é um pronome demonstrativo, né? A mesma. Não, aqui é uma preposição. Mesmo sabendo a resposta, pescou dicas. Veja a ideia de oposição entre esses dois termos. Mesmo sabendo a resposta, pescou dica. Pescar, que é procurar no outro colega a sua resposta. Como é que ele sabia a resposta? Ele foi pescar na prova de outra pessoa. Nós temos uma ideia aqui de oposição, nós temos uma concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva, sem conjunção, aqui é uma preposição. Eu tenho uma reduzida de quê, pessoal? De gerúndio. Olha o verbo aqui no gerúndio. Aqui é a minha oração principal. Vai fazendo essa classificação aí na apostila de vocês, viu? Esforçando-se, chegarão aonde quiserem. Eu só vou chegar aonde eu quero, caso se me esforce, contanto que se esforce. Eu tenho aqui uma condicional.
oração subordinada adverbial condicional. Note que não tem nenhuma conjunção, ela está no gerúndio, reduzida de gerúndio. Vivendo aqui por 2 anos, foi muito feliz. Quando é que ele foi muito feliz? Quando foi muito feliz? Vivendo aqui por muitos anos. Oração subordinada adverbial o quê? Temporal, não tem a conjunção quando e está no gerúndio, eu tenho reduzida de gerúndio. E aqui é a minha oração principal. Aprendeu o ofício de que forma? Trabalhando. Ó, gente, essa aqui é uma oração subordinada adverbial. Aqui é a minha oração principal. A NGB não classifica nos seus compêndios a oração subordinada adverbial modal. Lá em Portugal, ela nem é feita essa possibilidade aqui de gerúndio. Não é possível. Eu escrevi isso aqui para o site Cyberdúvidas. Ele diz que não existe modal. É uma legítima proporcional. Ou seja, aprendeu o ofício no momento em que trabalhava. Ou seja, os portugueses chamam isso aqui de proporcional. Aqui no Brasil costuma se chamar de modal, tá? Eu vou colocar aqui modal. Mas quem quiser pode classificar aí de proporcional. Eu tenho medo, sabe? Eu não tenho aqui um conceito fechado não, então deixo para você escolher. Vou chamar de modal reduzida de quê, gente? Aqui, de gerúndio. Transmite muito mais a ideia de modo do que proporção. Mas está aí a classificação culta dessa frase. Seguindo o protocolo, aplicou a vacina. Conforme o protocolo, de acordo com, segundo consoante, eu tenho uma ideia, o que, gente, aqui? Conformativa. Oração subordinada adverbial conformativa, não tem o conector, é conforme, de acordo com, segundo, ela vai estar o que aqui? Reduzida, porque está sem seu conector. Reduzida de quê, candidato? De gerúndio. E aqui eu tenho a minha oração principal. Gente, Evanildo Bechara, e apenas nele, eu não pesquisei muitos outros, eu vi que o Bechara, no seu livro Análise... como é o nome, menino? Análise de frases pela análise sintática. Não sei não, tem esse livrinho dele aí, que é Lições de Português pela Análise Sintática, aleluia. Ele fala sobre a possibilidade de ter uma coordenada reduzida, tá? Eu vi o Bechara falando sobre isso, eu nunca vi banca cobrando, mas eu trouxe para vocês aí, ó. O policial retirou o colete e largou-o sobre a mesa. E o largou sobre a mesa. Tem valor de E, por isso que tem essa vírgula aqui, porque se fosse uma adverbial, ela seria sem vírgula. Então, Bechara chama isso aqui de oração coordenada assindética. Aqui vai ser o quê? Oração coordenada assindética, porque não tem conector, reduzida de quê? De gerúndio. Olha, eu vejo mais aí como uma modal também, ou como uma proporcional. Eu classificaria isso aqui como uma adverbial proporcional. Porque eu poderia... essa aqui não. Mas essa aqui eu vejo como proporção. Ele retirava o colete ao mesmo tempo que jogava... não pode ser proporcional não. Porque eles teriam que acontecer no mesmo momento. No primeiro momento ele retirou o colete e no segundo momento ele colocou sobre a mesa. Não dá ideia de proporção. Qual é, gente? Diga aí a sua ideia nesse vídeo. Eu vejo isso aqui, sei lá, bicho, considerar só ele falar sobre a coordenada aditiva. Estou colocando aqui o conceito, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma outra ideia, qual é uma ideia adverbial sobre ela,
explica nos comentários aqui abaixo, beleza? Nas reduzidas de particípio são as que têm menor número. Por exemplo, nas orações adjetivas reduzidas de particípio, que a terminação é ADO, é uma grande confusão. Poucos autores defendem que existam orações reduzidas de particípio. Deixa eu explicar aqui, ó. Servimos deliciosos bolos comprados na padaria X, os quais foram comprados na padaria X. Então eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgulas e não tem o conector, no caso, que é o pronome relativo, ficou reduzida de particípio. E aqui eu tenho a minha oração principal. Na outra, do mesmo jeito. Filmei o assassino, o qual estava assustado na porta de casa. Então, deu para trocar por o qual? Eu tenho oração subordinada adjetiva com vírgula, ela é explicativa. O qual eu não tenho um pronome relativo, é uma reduzida de quê? De particípio. Não é verdade? Olha o finalzinho aqui, ado e ado. Aqui eu tenho a minha oração principal. Esse conceito, Pascoal Segala, Bechara, tem vários outros autores que estão na apostila de vocês, confiram. Adolfo Coelho, Epifânio Dias, Gladstone Chaves, todos esses autores dizem que não existem adjetivas reduzidas de particípio. Porque a palavra comprado é um mero adjetivo de bolo. É um adjetivo. Os verbos no particípio não têm função adjetiva? Aqui é um mero adjetivo ou um predicativo do sujeito, vai depender da classificação gramatical. Coloquei duas frases aqui que foram extraídas das gramáticas desses autores. São 10 alunos aprovados. Eu posso pensar, candidato, que isso aqui é uma adjetiva. Dá para colocar o qual? Veja, são 10 alunos, os quais foram aprovados. Não dá para ser, candidato? Dá para ser aqui, os quais. Portanto, eu teria também uma adjetiva reduzida de particípio. Só que Bechara, Segala diz que não, isso aqui é um mero adjetivo. Ou seja, se é um adjetivo de alunos, que é um substantivo concreto, eu tenho aqui um adjunto adnominal. Simplesmente um adjunto adnominal. Eu achei a menina abatida, a qual estava abatida. Dá para colocar o qual aqui também, pensando, raciocinando que isso aqui também seria uma adjetiva restritiva reduzida de particípio. Segundo esses autores, não, isso aqui é um mero adjetivo. Agora veja, eu é o meu... Gente, o pincel tá horrível. Ó, eu seria o meu sujeito simples, achei verbo transitivo direto, a menina é meu objeto direto, a batida não é uma consideração feita pelo sujeito a menina? Aqui é um predicativo do quê? Do objeto. E aqui eu teria, são 10 alunos aprovados. Aqui eu tenho um sujeito inexistente, né? Verbo de ligação, 10 alunos aprovados é o meu predicativo do sujeito. Lembrando que o adjunto adnominal faz parte do predicativo do sujeito. Segala diz que depende da interpretação. Bechara diz que não existe adjetiva reduzida de particípio. Eu deixo a vocês o conceito para você decidir qual seria o mais correto, viu? Não jogue para cima de mim, não. No grupo 2, vamos ver as reduzidas, as adverbiais reduzidas de particípio. Aqui é onde você encontra mais. Ocupado nos afazeres, perdeu a novela. Porque estava ocupado no afazer, graças a Deus ele estava ocupado nos afazeres, perdeu a novela. É por causa de, sem conector, oração subordinada adverbial causal. Sem conector, ela é reduzida de qual? De particípio. Ado. Mesmo deprimido, mesmo estando deprimido, né? Aqui é mais uma preposição,
foi à festa. Geralmente uma pessoa quando está deprimida não vai à festa. Ideia opositiva, oração subordinada adverbial concessiva, sem conector reduzida, de quê? De particípio. Aqui é a minha oração principal, aqui é a minha oração principal. Esforçados chegarão aonde quiserem. Se você se esforçar, chegarão aonde quiserem, né? Na condição do esforço. Então, esforçado, oração subordinada adverbial, o quê? Condicional, sem conector, ela vai estar reduzida de quê? De particípio. E aqui eu tenho minha oração principal. Aberta a porta, todos poderão entrar. Cara, eu posso ter duas interpretações aqui. Eu posso chamar isso aqui de temporal. Quando a porta estiver aberta, ela pode ser temporal ou ela pode ser condicional. Se abrir a porta, todos poderão entrar. Como eu já fiz uma condicional, eu vou considerar temporal. Mas o conceito aqui na reduzida é dúbio. Tanto pode ser condição como tempo, viu? Estou alertando aqui. Aberta a porta, oração subordinada adverbial temporal ou condicional. Não tem conjunção, ela é reduzida de quê? De particípio. No caso, esse particípio aqui é irregular, porque o regular é ado e ido. Aqui é um particípio irregular, porque não tem abrida, não existe o regular do verbo abrir, né? Todos poderão entrar. Então, eu tenho minha oração principal. Gente, nós estamos encerrando aqui o período reduzido. Vou colocar mais uma observação, eu fiz isso lá no início. Na dúvida, naquela ambiguidade, ou é locução ou é oração reduzida. Coloquei mais 3 frases, a análise completa está no material de vocês, mas eu vou fazer aqui. Veja, recordar é viver. Eu tenho 3 orações aqui em uma frase tão curta. Recordar é viver. O que é viver? Recordar. Ou seja, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque ela age aqui nessa oração principal. Ela é o sujeito desse verbo. Consegue compreender? O que é viver? Recordar. Recordar é o sujeito desse verbo ser, de é. Portanto, eu tenho aqui uma reduzida, porque não tem conjunção, de infinitivo. Recordar é o quê? É o quê? Isso. Aqui é um verbo de ligação. Deu para trocar por isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva não. Se tem verbo de ligação é uma predicativa. Ela é oração subordinada substantiva predicativa, sem conjunção. No caso, o que é uma conjunção integrante, reduzida de quê? De infinitivo. Note que eu tenho uma frase só, 2 orações reduzidas de infinitivo. Uma subjetiva e outra predicativa. Tá bom? Aqui não tem para onde você pensar que isso aqui é uma locução verbal, porque eu tenho esse é aqui no meio. Agora veja. A sala de jantar está limpa. De jantar, completa sala, que é um substantivo concreto. Portanto, não pode ser uma completiva nominal. Jantar não é um verbo. A sala onde se janta, a qual se janta. Eu tenho uma adjetiva aqui. Oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula. Também não tem pronome relativo, é uma reduzida. De quê? De infinitivo. Tá bom? Corresponde à sala onde se janta. Agora, essas duas aqui são legítimas orações reduzidas. Não tem como chamá-las de locução verbal. Agora, na terceira, como naqueles casos do início da nossa aula, você pode ter 2 interpretações. Eu vou colocar a primeira interpretação aqui em cima e a segunda aqui embaixo. A primeira interpretação é considerá-la como um período simples. Período simples, tendo uma locução verbal. Eu, sujeito simples, quero construir locução verbal
e uma casa, meu objeto direto. Posso ter essa noção? Posso. Como eu posso ter uma outra noção? Como que? Eu vai ser o meu sujeito simples, quero verbo transitivo direto, tá? A locução verbal daqui também é VTD. Construir uma casa é a minha oração subordinada substantiva, eu quero isso, objetiva direta. Reduzida de quê? Reduzida porque não tem conjunção, de infinitivo. Tá bom? Eu posso ter esses dois conceitos para uma frase só. Mais uma vez, depende da sua banca escolher qual é a alternativa, assim, considerada correta por ela, tá bom? Gente, estamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Treinem bastante nas 10 atividades a seguir e confiram o gabarito. Tchau, gente. Até a próxima.